A saúde vai muito além da ausência de doenças. Cuidar do corpo, da mente e das emoções é essencial. É essencial, é claro, para uma vida mais equilibrada, mais plena. A homeopatia e a acupuntura são especialidades que enxergam o ser humano de forma integral, buscando restabelecer o equilíbrio físico, também mental e energético. E para muitas pessoas, a espiritualidade também tem um papel importante no processo de cura e de bem-estar. É sobre essa visão integrada da saúde que nós vamos conversar no programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento. Amigo Internet, Viva Conexões Reais. 4 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Saúde e Qualidade de Vida. E para falar sobre a importância de cuidar da saúde de forma completa, envolvendo corpo, mente e espírito, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios do Saúde e Qualidade de Vida o médico homeopata e acupunturista Dr. Adair Marques. Dr. Adair, muito obrigado por ter aceito mais uma vez nosso convite aí para participar do Saúde e Qualidade de Vida. Dr. Adair já é meio sócio aqui, né? De tempo em tempo ele vem aqui, nos faz uma visita, nos dando prazer aí, né? De fazer alguns esclarecimentos para nossa audiência e para os nossos telespectadores aqui da TV Santa Maria, canal 19, também para quem nos acompanha aí através da internet, através do site aí da TV Santa Maria, das nossas redes sociais. Então é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, doutor Adair. É um prazer para mim estar aqui contigo e falar sobre um tema que eu gosto e é aquilo que a gente pratica. E que é um tema importante, sempre interessante, né, doutor? E nunca demais, né? Alguns esclarecimentos, algumas orientações e daqui a pouco tirando, quem sabe, né, muitas dúvidas do pessoal que nos acompanha, não é mesmo, doutor? Sim. Bom, para nós começarmos, né, quando nós falamos, doutor, em saúde integral, né, o que realmente significa, doutora Adair, cuidar do ser humano de forma completa, digamos assim? Sabe que, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, saúde é o bem-estar físico, mental, social. Esse é o conceito clássico de saúde. É uma integração. Mas agora há uma nova tendência em acrescentar esse conceito bem-estar físico, mental, social e espiritual. Porque nós não temos mais como separar em nós o que é o corpo e o que é o espírito imortal, a nossa essência que controla o corpo. Então, hoje a espiritualidade faz parte, né, do conceito de saúde. Doutor, antes, o senhor fala, né, agora foi incluído, enfim, antes não se tinha essa noção, ou enfim, isso aí foi algo que mudou aí ao longo do tempo. Sim, não, é que há muito tempo atrás, sabe, a medicina esteve sempre muito entrelaçada com a religião. Então, lá no passado, no Extremo Oriente, no Oriente Médio, antigamente, geralmente até o médico era o próprio sacerdote, porque ele cuidava dos dois aspectos, o aspecto do corpo e os aspectos da alma. Mas foi no século XVII que o René Descartes resolveu separar esses dois aspectos, dizendo assim, doenças do corpo são da responsabilidade do médico e as doenças da alma da responsabilidade do sacerdote. Ficavam então separados os dois aspectos, criando assim o que nós chamamos de paradigma mecanicista. O homem como uma máquina e o médico mecânico para identificar os problemas da máquina e resolver o que fosse possível. Então aí houve a separação. Mas hoje, te digo, está havendo uma nova tendência a juntar esses dois aspectos. Seria uma mudança de paradigma. Sair do paradigma materialista, mecanicista e entrar no paradigma mais espiritualista, mais energético. Não é uma coisa fácil, né? Já foi muito pior.
né? Porque essa mudança de paradigma, às vezes, mexe com a cabeça das pessoas e tem que quebrar determinados preconceitos. Aqui eu lembro das palavras do Einstein. Einstein dizia assim, sabe, a pessoa extremamente sábia e espiritualizada. Ele dizia assim, é muito mais fácil quebrar um átomo do que romper um preconceito. E ele tem razão. Eu não sei qual é a dificuldade para romper um átomo, mas não sei, é uma coisa fácil. Mas não deve ser fácil. Um preconceito também não é fácil, né? Esse preconceito, te digo, na prática, não é tanto em relação aos pacientes, porque o Brasil é um país extremamente religioso. A maior parte das pessoas tem espiritualidade. Era mais entre colegas da área da saúde que também tinham essa desconfiança, que hoje, graças a Deus, está desaparecendo. A maioria dos médicos e dos terapeutas entende a importância da espiritualidade. Uhum. Isso é tão importante e tão comum agora, que não faz um mês, 2 meses, que o Conselho Federal de Medicina, que é muito durão, muito seco assim, criou uma comissão para tratar da espiritualidade na saúde. Então, específico para isso, uhum. Dentro do Conselho Federal de Medicina, exatamente para mudar os currículos, de maneira que quando tu sair da faculdade como médico, tu já sai sabendo da importância da espiritualidade, tanto na manutenção da saúde, como na recuperação da saúde dos pacientes enfermos. Uhum. Então, hoje já não tem mais dúvida, não é mais uma questão de religião, é uma questão de ciência. Comprovado cientificamente como a fé, a religiosidade, a espiritualização da pessoa muda o rumo da enfermidade. E tem uma grande importância, como tu sabe, preventiva das enfermidades. Doutor, mas o senhor falava agora há pouco sobre essa questão da mudança, né? Mas em tudo, né? Como em tudo, existe sempre uma resistência, né? Quando se tem que mudar algo, né, as pessoas têm essa... Claro, então é um processo que é demorado, assim, né, até... Toda mudança de alguma coisa que está fortemente enraizada é custosa, é demorada, mas depois muda. E daqui a uns tempos muda de novo. E quando o senhor falava, por exemplo, mais no início ali, o que era do corpo, enfim, o médico profissional, né, da área ali, o médico cuidava, e a religião da outra parte... Isso, como regra, assim, desde o início, lá de começo, se relacionava mais, se referia mais à religião, no caso, a parte católica, né? Não, é que no nosso meio aqui, a religião católica é a mais importante, né? Mas em relação ao mundo, sabe, tem muitas outras religiões. Então temos o budismo, o hinduísmo, né, o cristianismo, e aí veio o católico, veio o evangélico, veio o espírita, veio o umbanda. São várias as religiões. Sim. Mas tu sabe, do ponto de vista prático, médico, da importância na relação da saúde, não importa qual é a religião da pessoa. O que importa é a sua religiosidade e principalmente a sua espiritualização. Ora, o que é espiritualizado? O que é espiritualidade? Então, tem vários conceitos, mas o que eu mais gostei é um que foi dito pelo Dalai Lama, que diz, em resumo, assim, uma pessoa espiritualizada é aquela que conhece e pratica as grandes virtudes. A caridade, a compaixão, né, a tolerância, o perdão, o amor ao próximo. Essas são as grandes qualidades que caracterizam uma pessoa espiritualizada. Então, se uma pessoa for assim, ela não precisa nem ter religião nenhuma, mas ela é uma pessoa boa, correta, nas suas atitudes, nos seus atos. Tanto de forma natural. Naturalmente. Então, essa pessoa espiritualizada se beneficia por ser assim. Já as pessoas, repara, cheias de preconceito, de mágoas, de inveja, de ciúmes, de maldade no coração, cheias de ódio, rancor, essas se prejudicam, não são espiritualizadas. Então elas não têm os benefícios que a espiritualidade traz, né? Então adoecem com mais frequência, adoecem de doenças mais graves. É bem assim. E de alguma forma elas
estando junto com outras pessoas, elas transferem isso, essa energia negativa, realmente procede nessa questão de que pode as pessoas que estão junto, que convivem, podem absorver? Claro, porque os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas ideias irradiam uma onda mental. Então nós estamos, sabe, de molho da onda mental emitida por todas as pessoas. Tanto nós aqui encarnados, como também os desencarnados que estão aqui presentes, estamos imersos nessa energia mental. E dependendo do tipo de pensamento que predomina nesse ambiente, isso pode nos afetar. Já deve ter observado, às vezes tu entra no determinado ambiente e tu sente o peso daquele ambiente desagradável, isso te abate. Ou tu entra no outro ambiente e sente a leveza, né, a claridade daquele ambiente, isso também te afeta. Então, isso é tão importante, mas olha, é tão importante que a própria natureza, o planeta, também é influenciado pelos pensamentos de nós humanos que moramos neste planeta. Então, se a Terra, como um enorme ser vivo, é afetada assim, né? Tu imagina esses pensamentos cheios de ódio, de mágoa, de rancor, de inveja, de belicosidade, influenciam o próprio clima da Terra. Então, quando a Terra reage com terremotos, vulcões, tsunamis, enchentes, ela está reagindo a essa psicosfera desagradável na qual ela está imersa. E te digo, o dia que toda a humanidade for melhor, mais amorosa, mais carinhosa, mais compreensiva, a própria Terra vai se acalmar, porque ela reage aos nossos sentimentos. Isso é muito importante. E isso nós podemos dizer que é a mesma coisa, vou para uma dimensão um pouquinho menor, né? Uhum. Para o nosso ambiente de casa, do trabalho. É claro. Essa coisa se a gente está ali vivendo um ambiente agradável, positivo, também fica tudo na paz, como se diz, né? Claro, olha aqui, assim como os sentimentos, as emoções interferem sobre o nosso corpo, os nossos sentimentos, as nossas emoções interferem sobre o ambiente onde nós estamos e pode atuar sobre as pessoas que estão junto de nós, de uma forma assim, de contágio. Sim. Então, tu pode contagiar uma pessoa com a tua alegria, com o teu humor agradável, pode contagiá-la com a tua tristeza, com a tua melancolia, com a tua raiva. Né? Então, isso, já que tu falou, é uma coisa que nós hoje valorizamos muito. A questão dos sentimentos, o que isto pode causar em nós mesmos. Uhum. Aquilo que nós chamávamos em medicina de doença psicossomática. Veja, doença do corpo, cujas causas estão na mente, no psiquismo, na alma da criatura. Daquela pessoa. Daquela pessoa. E quando eu digo assim, sentimentos, emoções, ideias, pensamentos, eu não estou falando em alguma coisa que nasce no cérebro da pessoa. Nasce na mente do espírito. E de lá se reflete sobre o cérebro. Aí o cérebro reage, liberando seus neurotransmissores, que se esparramam por todo o corpo, e aí o corpo reage. Portanto, quem comanda tudo não é o cérebro, é a alma imortal que comanda o cérebro. Uhum. É como diz o Emmanuel, o cérebro é a oficina onde a alma trabalha. Então, ele é um instrumento, mas quem controla tudo isso, o soft que controla tudo isso, é a alma imortal, o espírito do indivíduo. Tá? Doutor, quando lhe perguntei, né, se influencia, né, se pode, digamos, contagiar as pessoas que estão ali junto, né, quando a gente se referiu, quando o senhor se referiu àquela pessoa negativa, né, com todas aquelas, com tudo que da forma como não pode ser, né, como não deve ser. De que forma nós podemos nos proteger? Existe uma maneira eu estou aqui num ambiente, nós estamos num ambiente, e aí eu posso me proteger de que forma, né? Daquele negativismo, daquela pessoa que está ali, né? Com pensamentos negativos, com maldade, enfim. Sim. A única forma que tu tem para se proteger disso é manter o teu pensamento, as tuas ideias, teus sentimentos em alta, né?
para fazer frente àquele tipo de energia e neutralizá-la em ti. E isso basta, doutor? Deveria bastar, mas frequentemente não basta. Porque o outro lado seria mais forte? Pode ser mais forte, vai depender então desse jogo de forças, né? Quanto maior for a força do teu bom pensamento, mais tu vai te proteger. É assim. Então, é o teu pensamento. Às vezes não é fácil, né? Não. E sobre, por exemplo, as influências que nós estamos sempre recebendo do mundo espiritual, também depende muito dos nossos sentimentos. Então, se eu penso alguma coisa ruim, desagradável, odiosa, a turma do mal que está aqui do meu lado se aproxima e reforça o meu pensamento de ódio, de raiva, de rancor. Agora, se eu penso coisas boas, agradáveis, de compaixão, de caridade, de amor, então a turma do bem se aproxima e reforça a minha ideia. Portanto, nós vamos nos sintonizar com aqueles que têm a nossa mesma frequência vibratória. Então, o que nós temos que fazer? Vigiar sempre os nossos pensamentos. É como Cristo dizia, vigiai e orai. A oração nos faz a conexão com o mundo espiritual legal, né, correto, divino. E o vigiar não é vigiar o outro, é vigiar a si mesmo. Assim mesmo, as suas ideias, seus pensamentos. Aí tu te protege. Essa é a única forma real de proteção. Não adianta botar um escapular no pescoço, não é isso. Não adianta botar um patuá aqui. O que vai proteger é o teu pensamento, a tua ideia, teus sentimentos. É o pensamento mesmo, né? É. Bom, eu vou pedir um espacinho, né, para o doutor Adair tomar uma aguinha aí. A gente segue o nosso bate-papo aqui. Nós estamos conversando hoje aqui no Saúde e Qualidade de Vida com o doutor Adair, né, Adair Marques, com esse assunto aí que sempre é muito interessante, né, muito importante aí, que é a saúde, que é a espiritualidade, enfim. E nós seguimos esse bate-papo logo depois do intervalo. Nós já voltamos. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento. Amigo Internet, Viva Conexões Reais. 4 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista. Às vezes, a gente se perde em um emaranhado de sentimentos dos quais não consegue se libertar. Mesmo cercado de gente, é como se ninguém ouvisse o que realmente importa. Mas quando alguém nos escuta de verdade, algo dentro da gente começa a se organizar. Você não está sozinho. De forma anônima, gratuita e com empatia, o CVV está 24 horas com você. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapcam.com.br. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Nós estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida de hoje, agradecendo a sua companhia e agradecendo a você que nos acompanha, né? E nós estamos falando hoje sobre a importância de cuidar da saúde de forma completa, né? Envolvendo corpo, mente e espírito. Está aqui conosco, né, neste Saúde e Qualidade de Vida, Dr. Adair Marques, homeopata e acupunturista. Dr. Adair, falando em acupuntura, né, a medicina tradicional, ela tem evoluído aí, né, cada vez mais, né, para uma visão mais ampla, né, da saúde. Como é que a homeopatia e a acupuntura se inserem dentro nesse contexto aí, né, doutor? Bom, a homeopatia, assim como a acupuntura e outras técnicas, são hoje chamadas medicinas vibracionais. Elas antigamente se chamavam medicina alternativa, né? Mas hoje não se usa mais esse termo. Hoje se diz
medicina complementar. Na verdade, são terapias complementares. Uma não exclui a outra. E, frequentemente, nós usamos diferentes esquemas de tratamento, associando, se for preciso, a acupuntura, a homeopatia, a alopatia, a própria cirurgia, dependendo da necessidade do paciente. Então, hoje, a acupuntura e a homeopatia são terapias complementares. E tem sua área de atuação. E esse conceito mudou também ao longo do tempo, aí, quando se viu que realmente não era alternativa, era um complemento. Exatamente. Então levou algum tempo até que a homeopatia fosse inserida no sistema de saúde, né, que fosse aceita pela comunidade científica, comunidade médica. Levou um tempão. A acupuntura também levou um tempo para ser entendida e aceita como importante no tratamento de determinadas enfermidades. Então as coisas vão evoluindo, né? Então tem coisas que aos poucos a medicina convencional vai aceitando e vai aumentando então o benefício que essa complementariedade traz para o paciente. Então nós fizemos, o ideal seria que o paciente fosse tratado sempre de uma forma assim mais holística possível. Então, aquele conceito de tratar-se, como dizia o Descartes, o corpo do paciente, hoje não se pensa mais só dessa forma. Temos que entendê-lo também sob o ponto de vista energético e sob o ponto de vista espiritual, né? Então, a homeopatia e a acupuntura trabalham mais um campo energético do paciente, assim como os florais. Já a alopatia trabalha mais a parte do corpo físico, né? E outras técnicas terapêuticas trabalham mais o lado espiritual. Aí entra na questão da religiosidade, da oração, etc. Tal, né? Então isso seria o ideal, que os pacientes fossem tratados em todos os seus aspectos. E seria então uma forma global, integrada de tratar a pessoa. Doutor, a homeopatia, o medicamento, aquele que as pessoas, eu estou tomando homeopatia e tal, e nós temos farmácias aí específicas, né, para isso, para que a gente, pode ser a dúvida também que eu vou lhe perguntar aqui, pode ser a dúvida da nossa audiência aí, se a gente tivesse que conceituar aí, ou falar sobre a diferença, né, daquele medicamento tradicional comprado na farmácia tradicional ali, da homeopatia, do medicamento aquele que eu vou lá na farmácia de homeopatia, vou mandar fazer, né? Como é que a gente pode diferenciar isso aí? Isso é que a forma de entender o paciente é diferente. Enquanto que a alopatia, bem como o nome diz, a alopatia, quer dizer, o oposto contra a doença, né, ela trabalha de uma forma muito objetiva. O paciente tem inflamação, tu dá um anti-inflamatório. Ele tem dor, tu dá um analgésico. Ele tem uma infecção, tu dá um anti-infeccioso. Ele tem uma acidez, tu dá um antiácido. Repare que ela trabalha sempre no contra, né, o oposto. Já a homeopatia, dentro dessa visão diferente, e foi criada assim por Samuel Hahnemann, 1800 e pouco, entende de outra forma, né, buscando que o organismo reaja à enfermidade. E parte do princípio que nós chamamos de similia similibus curentur. Uma substância, veja bem, pode ser de origem animal, vegetal, mineral ou biológica, capaz de determinar numa pessoa sensível, sadia, determinado grupo de sinais e sintomas, esta mesma substância diluída e dinamizada pode tratar um paciente que apresentar aquele mesmo grupo de sinais e sintomas. Portanto, homeopatia, igual ou semelhante à doença. Te dou um exemplo. Quando tu está lá na cozinha, descascando cebola e cortando cebola para fazer um ensopado lá, né? E daqui a pouco começa a espirrar, lacrimejar, coçar o nariz, coisa. Quer dizer, esse efeito, né, de lacrimejamento, ardência nos olhos e espirro é o efeito da cebola, e que lembra muito bem um paciente com resfriado. Sim. Os olhos coçando, ardendo e tal, lacrimejamento, espirro e tal. Portanto, se eu usar num paciente que tem esse mesmo grupo de sintoma parecido com cebola, um resfriado, o remedicamento homeopático será cebola, que a gente chama em latim alho cepa, mas não na forma bruta. Ela tem que ser diluída e
dinamizada. Aí tem que ser trabalhada, mexida. Trabalhada, diluída, às vezes em alta potência. E aí eu entrego isso para o paciente. E ele vai estimular o organismo a reagir contra aquele tipo de sintoma que ele apresentava. É assim que funciona, né? Mas com um medicamento que é semelhante às queixas que ele tem. Ao contrário se aquele medicamento, aquela substância provoca determinado grupo de sinais e sintomas, essa mesma substância dinamizada e diluída pode ser usada para tratar um paciente que apresenta aquele mesmo grupo de sinais e sintomas. E te digo, é complicado, é difícil, é mais fácil tratar alopaticamente do que homeopaticamente, porque tem sido muito específico, já que são centenas de medicamentos e tem que conhecer como é que cada medicamento age numa pessoa sadia. Doutor, existe aí uma relação entre queria que o senhor falasse sobre isso, entre as emoções, né, o estresse e o surgimento de doenças físicas, né? Como é que isso aí acontece? Sim, isso aí é aquilo que eu falei no primeiro bloco, doença psicossomática, doença do corpo, né, cujas raízes estão na mente, nas ideias, nos sentimentos da pessoa. Eu te dou um exemplo. As pessoas que têm, por exemplo, gastrite, úlcera de estômago, úlcera de duodeno, são frequentemente pessoas tensas, nervosas, preocupadas. Então, a preocupação é um fator emocional que favorece o surgimento de doenças a nível do estômago, né? E antigamente, quando se falava sobre isso, não sabia exatamente por quê. Mas estudando a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, eu fui entender melhor como é que os sentimentos mexem com o nosso corpo. Então está lá escrito nos livros clássicos de medicina chinesa, de mais de 5.000 anos atrás, mais de 5.000 anos, que os sentimentos alteram a energia que circula nos meridianos de acupuntura, que leva a energia vital para todos os órgãos do nosso corpo. Então, por exemplo, o medo debilita a energia vital que circula no meridiano do rim. Portanto, as pessoas que estão cronicamente com medo têm o rim energeticamente frágil. E aí ele facilmente adoece de algum outro fator qualquer. Uma bactéria, uma Escherichia coli, uma coisa qualquer, ataca aquele rim porque ele já está energeticamente frágil. A preocupação, que é uma coisa muito comum em nosso meio, e quantos de nós temos esse sentimento errado, fragiliza a energia de sustentação do estômago. Está escrito lá há mais de 5.000 anos nos livros de acupuntura. Portanto, as pessoas preocupadas têm o estômago energeticamente frágil, então facilmente adoecem ali. Outro exemplo, reflete ali, doutor. Você reflete ali. O ódio, por exemplo, pior de todos os sentimentos negativos que você possa ter, esse debilita a energia que circula no meridiano do fígado. Portanto, as pessoas cheias de ódio, de mágoa, de rancor, têm o fígado sensível. E são propensas a ter problema ali. Fígado ali. E assim vai. A saudade fragiliza a energia de sustentação do pulmão. Então, as pessoas tristes, melancólicas por saudade, têm o pulmão fragilizado e pode adoecer ali. É uma tuberculose, é uma gripe, uma coisa que ataca o pulmão, porque o pulmão já está, sob o ponto de vista energético, doente. Interessante, né? Então, veja bem, a doença se estabelece em 3 níveis. O nível espiritual, emocional, o nível energético e o nível físico. Geralmente, quando a gente recebe o paciente no consultório, a doença já está instalada no 3º nível físico, mas ela passou por um estado energético e começou num estado mental. Mas, doutor, agora eu vou apertar aqui o doutor um pouquinho, né? Vou numa que a saudade é uma coisa que todas as pessoas sentem, né? Seja em maior intensidade, em menor, seja de alguém que já partiu, seja de uma situação, seja de enfim,
né? Por N motivos, né? Sim, não, tá certo. Não, eu entendo o teu aperto. Claro que nem todas as pessoas que têm saudade vão ter problema no pulmão. Isso vai depender de outros fatores também. Mas é algo que é meio que geral, né? Mas é meio que geral. Quem não tem saudade de alguma coisa, né, doutor? Exato, mas tu não pode permitir que essa saudade seja tão profunda a ponto de te afundar. Que se intensifique de tal forma que... Tem pessoas que se afundam na dor da saudade e acabam adoecendo por isso. É que eu me lembro do Edward Bach, o médico inglês que criou o sistema Florais de Bach, que trabalha especificamente a questão dos sentimentos. Então, o Bach fez pesquisas lá em Monte Vermont e chegou à seguinte conclusão do Bach: todas as doenças são causadas a partir dos nossos defeitos da alma. Defeitos, dizia o Bach, que a maioria de nós temos. Aí ele desfiava 38 defeitos: medo, saudade, inveja, preconceito, preocupação, ódio, mágoa, rancor, etc. Esses defeitos estão na alma da criatura. E de lá ele desestabiliza nossos campos de energia, que, atuando sobre o corpo, fragiliza determinados órgãos que então se tornam vulneráveis e a pessoa acaba adoecendo. Então nós deveríamos ter um autocontrole permanente, enorme, enfim, de maneira... Claro, corrigindo esses defeitos. E te digo mais, essa é a nossa grande missão de vida. Te digo assim, ó, e eu digo sempre para meus pacientes, quando eu falo isso em público, independente das coisas que cada um de nós faz no mundo, meu trabalho, teu trabalho, o trabalho de vocês aí, né? Nós estamos aqui neste mundo agora encarnados praticamente só por 2 motivos que nós estabelecemos, inclusive, antes mesmo de vir para cá. Primeiro, identificar os nossos defeitos, esses que eu falei. E segundo, que é o mais difícil, corrigi-los. Substituir os defeitos, como dizia o Bach, pela virtude oposta positiva. Substituir o medo pela coragem, substituir a preocupação pela fé, substituir a intolerância e o preconceito pela aceitação, substituir o ódio pelo perdão, né, e pelo amor. Essas são as grandes virtudes. Porque, digo mais, quando nós sairmos daqui e voltarmos para casa no mundo espiritual, o que vai interessar lá não são as coisas que tu tem aqui, teus carros, tua casa, tua conta no banco, não. O que vão te perguntar, quantos defeitos tu ainda tem e que virtudes tu adquiriu. E é no jogo entre essas duas coisas que vai determinar a tua posição relativa lá no mundo espiritual, no mundo maior. Então, nosso compromisso é melhorar cada vez mais, né? Temos que corrigi-los, né, doutor? É difícil, mas não é impossível, né, doutor? Não, claro que não é impossível. Nós estamos aqui nessa enorme escola para aprender isso. E na maioria das vezes, as doenças funcionam como um professor. A doença tem uma função pedagógica de nos mostrar os defeitos que a gente tem, de maneira que a gente possa, né, ao longo da nossa existência aqui encarnados, corrigir o maior número possível de defeitos. E quando sair daqui, sair com o maior número possível de virtudes, né? De tal forma que a gente não precise ir e vir, ir e voltar, sei lá quantas vezes, para cada vez dar mais uma melhoradinha na nossa maneira de ser. E para algumas pessoas pode ser mais fácil, para outras nem tanto, doutor? Sim, tem pessoas que têm mais facilidade, né, e conseguem fazer isso com mais facilidade. Um dia todos nós vamos conseguir. Uns vão levar 1000 anos, outros 10.000 anos, mas um dia chegaremos. Doutor, e aquela coisa assim, ó, que se diz, né? Ou aprende pela dor ou aprende pelo amor, né? Procede isso? Procede, né? Como dizia o Bach de novo, a doença, Vilceu, não é um inimigo a ser ferozmente combatido. Diz ele assim, a doença é uma forma que a nossa alma encontrou de chamar a nossa atenção para alguma coisa que está errada na nossa maneira de ser, de ver o mundo, de nos relacionar com as outras criaturas e nos trazer de volta para o caminho da verdade,
do qual um dia, lá atrás, nós nos afastamos. Portanto, para ele, e eu acredito que isso é verdade, a doença tem uma função pedagógica, é um professor. Né? Então, quando ela aparece, é porque alguma coisa está errada. E a gente tem que prestar atenção, ver o que aquela situação está querendo me ensinar. Doutora, o senhor já mencionou isso aí agora há pouco, e rapidamente também queria que o senhor falasse, e aí eu quero que o senhor fale rapidamente sobre a questão da importância, né, da prevenção, né, de ser prioridade, porque muitas pessoas às vezes acabam buscando ajuda, procurando tratamento apenas quando adoecem, né, que foi o que o senhor falou agora há pouco, né? Daí a importância da prevenção. Tem como, né? Sim, porque olha aqui, quando fala de prevenção de doença, claro, nós temos assim, alimentação é uma coisa importante, né? Alimentação. As vacinas também são importantes. Né? E aqui eu valorizo muito essa questão das nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ideias. Isso é um importante fator também de prevenção da doença. Bem como dizia Dalai Lama, espiritualizar-se, ser uma pessoa cada vez melhor. E com isso, a nossa alma vai ficando mais equilibrada e a saúde do corpo vai melhorando também. Como dizia o Emmanuel, a saúde é a perfeita harmonia da alma, já que tudo começa no nosso espírito e depois se reflete sobre o corpo. Sim. Doutor, nós estamos já nos encaminhando aí para o final do programa. Passa rápido, né, doutor? É verdade. Quando o assunto é importante, interessante, passa mais rápido ainda. Mas baseado em tudo isso que o senhor nos colocou até agora, nesse programa de hoje, na sua experiência aí, né, como médico, as pessoas, né, doutor, que cultivam essa fé, que cultivam a esperança, o equilíbrio espiritual, né, elas diante de uma doença, aí elas costumam enfrentar melhor, né, as doenças, os problemas? Isso está mais do que comprovado, e principalmente os cardiologistas, eles entenderam isso melhor. E as pessoas que são espiritualizadas, que têm fé, que têm religiosidade, que rezam, têm uma melhor qualidade de vida no aparelho cardiovascular. Então, menor índice de infarto, melhor pressão arterial, tudo melhora nas pessoas que são espiritualizadas e que têm fé, que rezam, que acreditam. Isso é muito importante e é um instrumento que nós médicos temos o compromisso de usar também, né? De recomendar ao paciente que cultive esse seu lado espiritual, já que, do seu ponto de vista científico, isso é uma realidade, né? Ajuda o paciente a manter a boa saúde. Tá certo. Doutor, nós queremos ainda lhe ouvir. Nesse encerramento do programa aqui, para quem nos acompanha aí, para toda a nossa audiência, qual é a mensagem aí que o senhor deixaria, né, para quem está enfrentando, né, uma doença, enfim, um problema, um momento de sofrimento aí, ou que busca, né, mais qualidade de vida? Sim, é isso. Então eu te digo assim, levar em consideração que nós somos um espírito divino, imortal, ocupando temporariamente esse corpo material como um instrumento de manifestação e aprendizagem nesse mundo físico, né? Portanto, não tenham medo da doença e também não tenham medo da morte, já que a morte não existe. O que desaparece é o corpo. Nós continuamos vivos no mundo espiritual, carregando todos os nossos sentimentos, nossos medos, nossas dores, nossos amores, nossas paixões continuam no mundo espiritual. Portanto, todas aquelas pessoas que já passaram por aqui e estão no mundo espiritual, tenham certeza, estão vivos, porque nós estamos sempre vivos. A maior parte do tempo lá no mundo espiritual sem o corpo, e uma pequena parte da nossa existência aqui no mundo material ocupando o corpo. Tá? E o nosso grande compromisso nessa vida é se tornar cada vez melhor. Por isso eu sempre peço que o Divino Mestre Jesus permita que nossos mentores amados nos conduzam sempre pelo caminho da honestidade e do amor, porque do amor nasce a caridade, a justiça e a paz. Que coisa boa, doutor. Eu costumo sempre dizer, né, e lá no outro plano, né, na outra dimensão, é a verdadeira vida, né? E eu acho que eu não estou errado, né, doutor? Tá certo. É a vida maior.
Doutor, muitíssimo obrigado. Teríamos ainda muito mais, né? Acho que o pessoal aí de casa ficou com um gostinho aí do quero mais, mas daí a gente marca numa outra oportunidade, uma próxima vinda do doutor Adair Marques, sempre com esses assuntos, né? Esse assunto interessante, importante, né? Teríamos muito mais aí a tratar, mas queremos agradecer imensamente, mais uma vez, a sua participação aqui no Saúde, sua importante participação aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Doutor, muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado por ter vindo. Obrigado. E para ti também. Obrigado. Ok. Conversamos então hoje sobre a importância de cuidar da saúde de forma completa, né? Que envolve aí corpo, mente e espírito. Por isso nós estivemos aqui, conversamos hoje com o Dr. Adair Marques, né? Médico homeopata e acupunturista. E assim nós vamos encerrando esta edição do Saúde e Qualidade de Vida, agradecendo, é claro, sempre a todos vocês que nos acompanham. Até o próximo programa. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento. Amigo Internet, Viva Conexões Reais. 4 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista.